Olá, bom dia. Hoje é 28/5/2024. Tema: Jesus caminhou 4 dias para ressuscitar alguém que amava. Então, João 11, versículo 1, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Está enfermo? Esta enfermidade, Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam aprendizar-te, tornar-te para lá. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém não anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então Jesus andava, caminhava. Atividade física. Caminhar é uma atividade física. Então Jesus, ele caminhava. Jesus saiu do lugar onde estava para onde Lázaro estava. Jesus passou 2 dias naquele lugar. Depois Jesus chegou lá e estava com 4 dias que Lázaro tinha morrido. Achava-se que já estava com 4 dias. Então provavelmente Jesus daquele dia ele andou 2 dias para conseguir chegar até lá. E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia, se alguém não anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então, nessa ressurreição, nesse lugar, Jesus foi caminhando. E para você, se você que não sabia, caminhar é uma atividade física. Você andar dentro de casa, varrer, lavar uma louça, fazer, ir num canto, e deixar o filho no colégio andando é uma caminhada, é uma atividade física. Tudo que você faz, que você se movimenta, é uma atividade física. Mas se anda de noite, tropeça porque não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus Cristo falou. Disseram depois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estás salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando por Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus ouviu falar disso, Jesus ficou ainda 2 dias naquele lugar. Depois partiu para lá. Então, quando Jesus partiu, depois de 2 dias, Jesus conseguiu chegar lá. Foi até lá. Então, Jesus foi caminhando, andando, fazendo uma atividade física. E essa atividade física, lógico que ele ia conversando com seus discípulos. Aqui ele ia conversando com seus discípulos. Aqui não tinha uma grande multidão seguindo ele, não. Que era só o discípulo e ele. Então, provavelmente, ele repousou, descansou um pouco, depois continuou a chegar até onde Lázaro estava. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Veja, interessante isso aqui, Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo.
E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara a saíra, seguiram-lhe dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com elas vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram eles: Vem e vê. Jesus chorou. Então Jesus chorou. Disse-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, faz também com que esse não morresse. Jesus, pois, movido outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Mas muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então Jesus passou 4 dias, 2 dias, para chegar até onde Lázaro estava. Então não era um lugar perto. Segundo a Bíblia, era um lugar que havia uma distância de quase 15 estádios. Então Jesus andou tudo isso para ressuscitar uma pessoa que ele amava. Então Jesus praticou uma atividade física porque ele foi andando, caminhando, conversando, sentando, descansando, mas ele conseguiu chegar lá, ensinando, evangelizando